Novo relator do caso Master no STF retoma perícias e depoimentos e autoriza a Polícia Federal a analisar 100 dispositivos. E você vai ver também. Em meio à greve geral, Câmara dos Deputados da Argentina aprova a reforma trabalhista de Javier Milei. E ainda, desemprego recua no Brasil e atinge a menor taxa da série histórica. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia para você. Agora 11 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Hoje, dia 20 de fevereiro, uma ótima sexta-feira para você que, é claro, decidiu ficar bem informado aqui no Redação Hit. Vamos agora aos destaques desta primeira edição. Um novo relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça, retomou as perícias e depoimentos. O movimento é no sentido de limitar a influência do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, sobre as investigações. A decisão do ministro do STF, André Mendonça, que derrubou as restrições impostas pelo então relator do caso Master, Dias Toffoli, e determinou a retomada de perícias e depoimentos no processo, é um movimento para limitar a influência do diretor-geral da Polícia Federal sobre as investigações. Ao restabelecer o fluxo ordinário das apurações pela equipe responsável, o novo relator introduz um ponto central que atinge diretamente o acesso às informações da estrutura de comando da corporação. Mendonça determinou que apenas as autoridades policiais e agentes envolvidos na análise e condução dos procedimentos tenham acesso às informações compartilhadas no inquérito. Na prática, a decisão reforça que delegados devem manter o sigilo das investigações e não são obrigados a compartilhar dados com superiores hierárquicos, o que inclui o diretor-geral da Polícia Federal. O Supremo Tribunal Federal formalizou a abertura de uma ação penal contra o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ele é réu pelo crime de coação, acusado de atuar nos Estados Unidos para beneficiar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou denúncia ao Supremo Tribunal Federal em setembro do ano passado, em que acusava Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo de articularem sucessivas ações voltadas a intervir nos processos judiciais para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e o próprio blogueiro. A denúncia foi apresentada no âmbito do inquérito em que o ex-presidente também foi indiciado pela Polícia Federal. Mas o procurador-geral não apresentou denúncia contra Bolsonaro, que já foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. A abertura da ação penal é praxe e acontece após o recebimento da denúncia pelo STF. Durante a tramitação da ação, acontecem, entre outras medidas, os depoimentos dos investigados, das testemunhas de acusação e de defesa. Ao final do processo, os ministros julgam e decidem se condenam ou absolvem os réus. E o ministro Flávio Dino proibiu as novas leis para garantir pagamento de penduricalhos acima do teto constitucional. O prazo para que órgãos públicos divulguem as verbas remuneratórias e indenizatórias pagas atualmente está mantido. Dino determinou que o funcionalismo público está proibido de publicar atos ou novas leis, na tentativa de garantir o pagamento dos chamados penduricalhos ilegais. Essas verbas indenizatórias, gratificações e auxílios que são somados ao salário de servidores públicos servem para compensar gastos relacionados ao exercício da função ou ressarcir direitos não usufruídos. Com isso, o ministro quer evitar a utilização de normas específicas que tentem driblar a suspensão em 5 de fevereiro, quando ele determinou que os 3 poderes revisem e suspendam pagamentos acima do teto do funcionalismo.
O objetivo da regra é evitar supersalários e garantir equilíbrio nos gastos. Na prática, as verbas indenizatórias e outros penduricalhos podem elevar os ganhos acima do teto. O ministro da Corte Suprema também decidiu que o Congresso Nacional deve criar uma lei para regulamentar a questão. Até lá, está vedada a publicação de novas normas sobre o tema. Dino também reforçou que está mantido o prazo de 60 dias para que o Executivo, Legislativo e Judiciário tomem providências sobre essas verbas que vão além do determinado pela Constituição. O teto do funcionalismo é o limite máximo de remuneração que servidores e agentes públicos podem receber no Brasil. Previsto na Constituição, ele estabelece que nenhum salário pago pelo poder público pode ultrapassar o valor recebido pelo ministro do Supremo, que é de R$ 46.366. Pelo menos 14 pessoas foram presas em uma operação que tenta desarticular um núcleo político do Comando Vermelho no Amazonas. Entre os alvos estão a ex-chefe de gabinete do prefeito de Manaus, uma policial e 3 ex-assessores de vereadores. A Polícia Civil faz uma operação para cumprir 23 mandados de prisão preventiva, que tem entre os alvos pessoas de um núcleo político, com acesso aos poderes executivo, legislativo e judiciário do Amazonas. A operação é contra um esquema voltado ao tráfico de drogas no estado, ligado ao Comando Vermelho. Segundo as investigações, desde 2018, o esquema criminoso teria movimentado cerca de 70 milhões de reais com empresas de fachada para comprar drogas na Colômbia e distribuí-las. Entre os presos está Anabela Cardoso Freitas, integrante da Comissão de Licitação da Prefeitura de Manaus e ex-chefe de gabinete do prefeito da capital, David Almeida. Mas ele não é alvo nem investigado do caso. Também foram alvos um servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas e ex-assessores de 3 vereadores. Além das prisões, a polícia cumpre 24 mandados de busca e apreensão. Também foram autorizados bloqueio de contas, sequestro de bens e quebra de sigilo bancário. Além de Manaus, no Amazonas, as ordens são cumpridas em cidades do Pará, Minas Gerais, Ceará, Piauí e Maranhão. A polícia identificou movimentações financeiras das conexões operacionais do esquema nestes estados durante investigações. Segundo a polícia, da capital amazonense, os entorpecentes seriam distribuídos para outras unidades da federação. Os investigados devem responder por organização criminosa, associação para o tráfico de drogas, corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e violação de sigilo funcional. Em meio à crise vivida pelos Correios nos últimos anos, um levantamento feito pela estatal aponta que nenhuma das unidades estaduais atingiu a meta de entregas dentro do prazo. Ao todo, a empresa conseguiu alcançar o índice de 90,18%, abaixo da meta de 95,54% que havia sido definida. A avaliação leva em consideração o cumprimento dos prazos estabelecidos junto aos clientes finais dos principais serviços postais, como encomenda, logística e mensagens. O índice é calculado pela razão entre os objetos entregues no prazo e o total de objetos entregues dentro e fora do prazo, além dos extraviados e roubados nas superintendências estaduais. Entre todas as unidades analisadas, a que teve o pior resultado foi a de Roraima, com 64,84%, com desempenho 30 pontos percentuais abaixo da meta estimada de 94,84%. A região norte é responsável por 6 dos 7 piores índices de entrega no ano. Mesmo abaixo do esperado, os Correios afirmam que o resultado ainda foi ligeiramente melhor de 0,70 e um ponto percentual acima do que o registrado no mesmo período de 2024. Ao longo do último ano, a empresa deixou de pagar fornecedores de logística responsáveis pelo transporte de encomendas por aviões ou caminhões pelo país. Em função disso, até julho, as transportadoras estão cobrando na Justiça 104 milhões de reais em faturas atrasadas. Ao todo, eram 58 processos envolvendo 41 empresas.
Ao longo de 2025, a estatal deixou de pagar 3 bilhões e 700 milhões de reais em obrigações com fornecedores, com o fundo de pensão, com o plano de saúde dos funcionários e em tributos federais. E olha, a Polícia Rodoviária Federal registrou o maior número de mortes nas rodovias federais desde 2020. No último feriado prolongado, 130 pessoas perderam a vida nas estradas. A perícia vai analisar fatores como a condição dos veículos, possíveis irregularidades e outras circunstâncias técnicas para entender o que provocou o aumento no número de mortes nas estradas, que chegou a 130 vítimas. A Polícia Rodoviária Federal destacou que as vias vêm apresentando melhorias em pavimentação e estrutura, e que não é possível atribuir o novo cenário à qualidade da malha viária. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o balanço aponta crescimento de 53% no número de mortes em relação a 2025, quando foram registradas 85 mortes no mesmo período. O total de acidentes passou de 1.190 para 1.241 ocorrências, uma alta de 4%. Já os acidentes graves aumentaram 8,5%, enquanto o número de feridos chegou a 1.481 pessoas, uma elevação de 3%. De acordo com a polícia, ao todo, mais de 184 mil pessoas foram fiscalizadas, volume superior ao de 2025. Foram realizados 118 mil testes de bafômetro, com 108 prisões. A PRF também autuou mais de 2.400 motoristas por embriaguez ao volante, índice menor que o do ano passado. Entre as principais irregularidades flagradas estão 55 mil autuações por excesso de velocidade, 9.200 por ultrapassagens indevidas e 8.670 por falta do uso de cinto de segurança ou da cadeirinha infantil. Uma tragédia, hein? E olha, agora a gente vai para a Argentina, porque em meio aos protestos e uma greve geral no país, a Câmara dos Deputados aprovou com algumas mudanças a reforma trabalhista promovida pelo governo de Javier Milei na madrugada desta sexta. Um polêmico artigo que reduzia em 50% o salário do trabalhador que ficasse doente foi retirado. A lei havia sido aprovada pelo Senado na semana passada, mas como sofreu alterações na Câmara dos Deputados, precisa retornar à Câmara Alta para aprovação final. Após quase 11 horas de debate, os deputados aprovaram a lei com 135 votos a favor e 115 contra. Milei comemorou a aprovação em um comunicado publicado no X, afirmando que a reforma está destinada a acabar com mais de 70 anos de atrasos nas relações trabalhistas para os argentinos. Um artigo controverso que previa a redução pela metade dos salários durante períodos de doença foi retirado pelo partido governista, que busca aprovar definitivamente a reforma antes de 1º de março, data em que Milei vai discursar no Congresso para abrir sessões ordinárias. A reforma inclui a redução da indenização por demissão, a extensão da jornada de trabalho para 12 horas e limitações ao direito de greve. A votação na Câmara dos Deputados ocorreu após a greve geral na quinta-feira, que registrou participação extremamente alta, segundo a Confederação Geral do Trabalho. Sindicatos e organizações de esquerda se reuniram em frente ao Congresso, onde confrontos eclodiram entre alguns manifestantes e as forças de segurança, que responderam com canhões d'água e gás lacrimogêneo. O governo afirma que a reforma vai ajudar a reduzir a informalidade, que afeta mais de 40% do mercado de trabalho, e a criar empregos graças à redução dos impostos patronais. A polícia do Reino Unido retomou as buscas em endereços ligados ao ex-príncipe Andrew na manhã de hoje. A ação ocorre um dia após a sua prisão. O irmão mais novo do rei Charles III foi detido no dia de seu aniversário por suspeita de envolvimento com o bilionário Jeffrey Epstein. De acordo com a rede britânica BBC, ele esteve detido no condado de Norfolk por 11 horas e saiu do local no banco traseiro de um automóvel pouco antes das 7h30 da noite, após pagar fiança.
O terceiro filho da rainha Elizabeth II foi o primeiro do alto escalão da família real britânica a ser preso em quase 400 anos. Em um comunicado, o rei Charles III disse que a lei deve seguir seu curso e o que segue agora é o devido processo legal, justo e adequado, pelo qual esta questão será investigada da maneira apropriada e pelas autoridades competentes. E também acrescentou, abre aspas, eles têm nosso total e irrestrito apoio e cooperação, fecha aspas. E veja a seguir, desemprego recua no Brasil e atinge menor taxa da série histórica. E antes do intervalo, vamos para o interior de São Paulo. Sorocaba na tela, 28 graus neste momento. Redação Hit volta já. E nós estamos de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 48 minutos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um prazo de 10 dias para decidir se é possível um acordo com o Irã e ameaçou que, caso contrário, em suas próprias palavras, acontecerão coisas ruins. O presidente americano Donald Trump disse que definiu um prazo de 10 dias para decidir se é possível um acordo com o Irã e advertiu que, caso contrário, acontecerão coisas ruins. Havia uma nuvem negra pairando sobre o Oriente Médio, e se isso não tivesse sido feito, essa nuvem teria permanecido, e países como a Arábia Saudita ou Catar, ninguém poderia ter assinado, haveria essa ameaça, não haveria paz no Oriente Médio. Então agora, talvez tenhamos que dar um passo adiante, ou talvez não. Talvez cheguemos a um acordo. Vocês provavelmente descobrirão nos próximos 10 dias. Washington e Teherã, que retomaram o diálogo no início de fevereiro pela primeira vez desde a Guerra de 12 Dias de junho de 2025, realizaram 2 rodadas de conversas. Mas ambos continuam trocando ameaças em um contexto de escalada militar. Os Estados Unidos intensificaram seu desdobramento no Oriente Médio, e o Irã realiza exercícios no Mar de Omã, junto à Rússia. E agora uma boa notícia: a taxa de desemprego no Brasil foi a menor da série histórica iniciada em 2012, em 19 unidades da Federação e no Distrito Federal no ano passado. Além disso, o índice ficou em 5,1% no quarto trimestre de 2025, redução significativa, frente ao trimestre anterior, com 5,6%, e recuando 1,1 ponto percentual comparado com o mesmo trimestre, móvel de 2024, com 6,2%. Segundo o Instituto, as maiores taxas em 2025 foram registradas na Bahia, com 8,7%, Pernambuco, com 8,7%, e Piauí, com 9,3%. Já as menores ficaram com Mato Grosso, com 2,2%, Santa Catarina, com 2,3% e Mato Grosso do Sul, com 3%. Dos estados que atingiram a menor taxa anual de desocupação de sua série histórica na pesquisa estão Bahia, Amazonas, Rio Grande do Norte, Amapá, Sergipe, Distrito Federal, Pará, Maranhão, Ceará, Paraíba, São Paulo, Tocantins, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso. A taxa de desemprego em 2025 consolida um novo patamar para o mercado brasileiro, mas especialistas ponderam que a sustentabilidade dependerá do ritmo da economia e da qualidade dos postos criados. Além disso, o comportamento da informalidade, da renda média e da produtividade será determinante. Assim, a taxa de desemprego em 2025, apresentada na PNAD contínua, entra para a série histórica como referência.
O debate, portanto, agora se desloca para a solidez e manutenção desse ciclo. E mais que triplicou a verba contra maus-tratos aos animais em relação a 2021. Do meio ambiente mais do que triplicou a verba voltada às políticas públicas de proteção animal. O montante saiu de 22 milhões em 2021 para a previsão atual de 100 milhões neste ano. A pasta, chefiada por Marina Silva, pretende efetuar mais de 285 mil esterilizações de animais e aplicações de microchips em pets. Em 2021, foram feitas somente 8 mil castrações. A estimativa para este ano é calculada com base nas parcerias formalizadas pelo governo, que incluem obrigatoriamente os processos de castração, microchipagem e registro de cães e gatos no Sim Patinhas, o sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos. Desde 2023, por exemplo, o total de castrações gratuitas efetuadas com o uso de recursos federais passou de 390 mil. O Ministério do Meio Ambiente pretende lançar, até março, um curso de capacitação das forças de segurança para combater casos de maus-tratos contra animais. A medida resulta de uma cooperação técnica entre o Departamento de Proteção, Defesa e Direito Animais do Ministério do Meio Ambiente com a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E atenção, aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos no INSS têm 1 mês de prazo para aderir ao acordo de ressarcimento. O Instituto Nacional do Seguro Social já devolveu quase 3 bilhões de reais às vítimas. Cerca de 300 milhões de reais ainda estão reservados para a devolução pelos descontos indevidos do INSS. O prazo para fazer a adesão ao acordo foi estendido até 20 de março para os aposentados e pensionistas que têm direito. O programa de ressarcimento começou em 24 de julho de 2025 e até agora foram devolvidos quase 3 bilhões de reais a mais de 4 milhões de segurados, vítimas de descontos associativos indevidos, entre março de 2020 e março de 2025. Segundo o último balanço de consulta dos descontos de entidades associativas na folha de aposentados e pensionistas, ao todo, foram abertos 6 milhões e 400 mil pedidos. Faltando um mês para o fim do prazo, os segurados que foram atingidos pelos descontos devem identificar e contestar as cobranças irregulares. A contestação, que é o primeiro passo para que o beneficiário possa aderir ao acordo de ressarcimento, deve ser feita pelo aplicativo Meu INSS Central 135 ou nas agências dos Correios. Podem ainda aderir ao acordo os segurados que contestaram descontos indevidos e não receberam resposta da entidade responsável em até 15 dias úteis ou receberam resposta considerada irregular e que possuem processo judicial em andamento, desde que ainda não tenham recebido os valores e desista da ação. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente sexta-feira para você. Um ótimo final de semana. Até mais.